Bom dia para vocês. Eu estou aqui com a moçadinha atrás de mim, ó, que é o Murilão, né? Ó, todo mundo aqui. Ela veio hoje, que chique. E é o seguinte, tá? Ó, o Renzo chegando. Eu queria fazer diferente hoje, tá? Então, assim, esse começo a gente vai mudar de assunto. Saímos da trigonometria, nós vamos falar de sequências. E eu poderia fazer na lousa, mas o ano passado eu gravei e eu devo ter mostrado exatamente isso que eu quero falar para vocês, que são algumas sequências interessantes, tá? Eu vou passar o vídeo, depois sei eu falando tudo, e a gente vai comentando se for o caso, tá bom? Então, aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tem que compartilhar com som. Depois, se vocês quiserem, ó, tem uma playlist lá no canal chamada Sequências, tem todos os vídeos aqui que vale a pena assistir, tá? Então, assim, ó, essas duas aulas são muito legais. Essa primeira hora eu quero falar, mas eu quero primeiro mostrar essa. Então, vamos aqui falar de sequências, tá? Olha lá, 10 minutos mais ou menos. Lá eles dão um remédio para ele e tal, e ele começa a melhorar o raciocínio. E ele está jogando, não sei se não vai dar para ver aqui, depois eu vou mostrar, é a torre chamada Torre de Lucas, tá? Lucas é um matemático, a gente conhece como Torre de Hanoi, e eu vou dar umas regras. Consegue ouvir aí de casa? Então, consegue ouvir? Vou tentar achar o link desse trecho do filme do Planeta dos Macacos para vocês verem, né? E vou trabalhar também com esse exercício, quer dizer, como é que a gente poderia escrever isso em forma de sequências, tá? Vou fazer de dois tipos, um negócio chamado lei de recorrência, né? Quer dizer, você depende de um primeiro termo para você achar os próximos, ou a lei mesmo, né? Que você, aplicando para qualquer valor, você consegue chegar. Tudo bem? Eu vou particionar essa teoria em algumas semanas aí, porque é bem interessante, tá? E vamos falar sobre esse assunto hoje. Beleza, gente. Boa aula para vocês. Então, eu tenho aqui um joguinho, esse jogo chamado Torre de Hanoi, ou Torre de Lucas, tá? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um sétimo pininho aqui, mas eu não sei onde que tá? E se você assistir o Planeta dos Macacos, o primeiro dessa última leva que teve aí, ele começa com o macaco jogando. Como é que funciona esse jogo, né? Então, deixa eu apresentar para vocês. Você tem aqui rodelinhos, né, discos, e, assim, um menor sempre fica acima de um maior. Você não pode colocar na ordem contrária. Você tem que mover um por vez, tá? E você tem que tirar daqui. Eu vou parar um pouquinho chegar para cá. Deixar mais alto, então, viu, pessoal? É difícil de ouvir, né? Só um minuto. O pessoal está aqui ouvindo eu cochichando. Eu não sei quem curte o filme Senhor dos Anéis, não, o Planeta dos Macacos. Ele começa com o macaco jogando esse negócio aí, tá? Chama Torre de Lucas. Conectar. Espera aí que vai ficar. Torre de Lucas. Então, aí você tem a movimentação. Cada vez que você tira de um lado e vai para o outro, você ganha o jogo. Você vai aumentando de fase. Não sei se conectou aqui. Espero que sim. Isso não funcionou. Espera aí. Não consigo. Bom, seguindo aí, você está conseguindo ouvir, não? Se você chegar mais perto aqui, você pode, tá? Se estivesse em sala de aula, vocês iam jogar comigo. Então, vamos fazer o jogo. Ó, se eu vier para cá, eu não posso colocar ele, porque eu preciso colocar esse no meio. Então, vamos ver quantos movimentos. 1, 2, 3 movimentos. Então, com 3 movimentos, eu consigo fazer essa situação, querer trazer daqui para cá. E aí, você passa de fase. Vamos colocar mais um aqui. Olha só. Vamos jogar de novo. Ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com 7 movimentos eu consigo. E aí você passa de fase, tá? E você tem que tirar daqui e vir para cá. E existe uma regra para desenvolver esse movimento aí dos pininhos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu abrir a lousa. Olha só, então a gente tem os 3 pilares, tá? Na primeira situação eu tinha um pininho só, tá? Um disco só. Então, vamos colocar aqui, ó, o número de discos. Ó. Adicionar? Isso. Sim. Olha lá. Esse? Não. Ah, ele estava com outro número, é por isso. Legal, agora deu certo. Foi. Vê se vai. Quer pedir para eles falarem? Não, eu tô vendo um filme aqui, ó. Discos e aqui movimentos. Ah, eu fechei só para ele poder ouvir. Tá bom. Então, com um disco, com apenas um movimento, eu consigo tirar daqui e levar para lá, tá? Com 2 discos, a gente fez com 3 movimentos. Com 3 discos, né? Eu não lembro aqui, vamos ver como é que a gente fez. Foram 7 movimentos, não foi isso? Tá? E eu quero saber com 4, com 5, com 6, a gente precisa pensar no que acontece aí, tá? Tá criando regra aqui, tá? E aí, tem alguma ideia de como é que é a sequência, né? Como é que a gente faz para determinar o próximo, tá? Então, se você não conseguiu ainda, você para o filme, tá? Pensa um pouco mais, pensa nos números, bola com papelzinho aí, tenta fazer a jogada, ou mesmo no caderno, tá? E eu vou falar a resposta para vocês, tá? Então, olha só, existem algumas maneiras da gente pensar. Então, isso sairia se você estivesse em sala de aula, tá? Se você pegar esse cara, multiplicar por 2 e depois somar 1, olha só, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá? Ó, 7 vezes 2 vai dar 14, mais 1, 15. Então, a gente conseguiu descobrir que aqui é 15. Tá? Ó, 15 vezes 2 vai dar 30, mais 1, 31. Tá? E 31 vezes 1 vai dar 62, né? 62 mais 1, eu tenho 63. Isso eu coloquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 esquinhos. Como eu falei que meu jogo tem 7 esquinhos, eu posso chegar e descobrir a resposta final. 63 vezes 2 vai dar 126, mais 1, 127. Tá? 127 movimentos. Isso se você não errar nenhum, porque se você errar algum movimento, você faz muito mais, tá? E a ideia desse assunto é assim, como é que eu faço para escrever isso, tá? Então, vamos colocar aqui em cima, ó, os termos dessa sequência. Quando eu escrevo uma sequência, eu escrevo entre parênteses. E aí eu vou ter aqui, ó, o primeiro termo, tá? Primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto, o sexto e o sétimo. O que significa isso? É que nesse caso, como eu estou usando 7 coisas apenas, eu tenho uma sequência limitada, tá? Vamos colocar aqui os termos, né, os valores. Então, você colocou aqui, ó, 1, depois 3, depois 7, aí 15, 31,
63 e 127. Tá? Bom, é assim que a gente representa uma sequência. Isso é uma sequência limitada, né? Porque ela é finita, então, e aqui é crescente. O que que eu tenho? Ó, eu vou usar a caneta para escrever. Eu sei que esse carinha é o primeiro termo, ou seja, o termo que ocupa a posição número 1. Então, eu vou chamar ele de A, índice 1. Esse aqui, ele está na posição número 2, ele vai ser o A2. E você vai colocando aqui até esse cara que está na 7ª posição, ele vai ser o A7. Tá? Essa sequência é uma sequência que depende do primeiro termo para a gente achar os outros termos. Então, você coloca um negócio que a gente chama de lei de recorrência. Tá? Então, ó, a lei de recorrência. Como é que é essa lei? Ó, é uma regra que a gente vai seguir. Nessa regra, eu tenho que o primeiro termo, ó, o meu primeiro termo, que eu vou chamar de A1, vai valer 1. Ah, por quê? Porque o primeiro termo é sempre 1? Não, porque aqui deu 1 nessa conta. Com uma peça eu tenho um movimento, tá? E a partir das outras, a gente sabe que você vai pegar o dobro, ó, o dobro mais 1. Então, esse cara aqui vai ser sempre o cara que vem antes. Então, se eu pegar, por exemplo, o A2, ele vai ser 2 vezes o A1 mais 1. O A3, ele vai ser 2 vezes o A2 mais 1. Quer dizer, eu preciso saber o termo anterior para achar o próximo, tá? E eu posso perceber aqui, cadê minha canetinha, que aqui, ó, esse cara é sempre um a mais do que esse. Tá? Então, eu vou falar que um A qualquer coisa, né? O AN vai ser 2 vezes o A que vem antes do N. Quem que vem antes do N? O N menos 1, tá? É o anterior. O N menos 1 mais 1. Então, a gente coloca aqui assim, ó, que o AN é o AN menos 1 mais 1. Isso a gente chama de lei de recorrência. Como é que funciona esse treco? Se eu quisesse achar o A5, eu troco o N por 5. Vai ficar, ó, A5 vai ser o A4 mais 1. Só que aqui tem um errinho, né? É 2 vezes. Lembra que era 2 vezes? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui a posição. Consegui. Tá? Então, ó, 2 vezes o anterior mais 1. Essa é a regra que rege esse jogo aqui da Torre de Lucas, ou Torre de Hanoi, tá? Mas uma coisa interessante é que existe uma outra fórmula. Se você pegar os mesmos valores, né? Então, vamos colocar lá a sequência, ó. Eu tinha colocado 1, 3, 7, 15, 31, né? 31, 63, 127. Tá. Se eu colocar uma sequência assim, olha só. Eu vou falar que meu AN, ó, meu AN vai ser 2 elevado a N menos 1. Eu acho que aqui dá certo. Você quer ver? Vamos achar o A1. Ó, onde eu coloco o A1, eu vou trocar o N por 1. Vai ficar 2 elevado a 1 menos 1. 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. O A2 vai ser 2 ao quadrado menos 1. 4 menos 1 deu 3. O A3, 2 ao cubo, que vai dar 8, menos 1, que é 7. O A4, 2 à quarta, que é 16, menos 1, que vai ser 15. E assim vai, tá? Se você for lá no A7, é 2 à sétima, tá? Que é 128, menos 1 vai dar 127. O que é o interessante da primeira situação com essa situação, tá? Na primeira, você tinha um termo inicial e os outros dependiam do anterior, tá? Nesse caso aqui, você tem o quê? Uma lei que se eu quisesse achar o A30 de uma vez, eu conseguia, tá bom? Então, ó, vamos fazer assim.
vamos assistir, eu vou ver se eu acho na internet o trecho desse filme do Planeta dos Macacos para vocês verem, e a gente vai trabalhar exercícios um pouco que tenham a lei de recorrência, tá? Eu vou falando um pouquinho aí mais por semana, tá bom? Olha lá, então, Até já. é esse aqui. Esse é o começo do fim do Planeta dos Macacos. Vamos ver se vai passar. Ficou lento. A Clara tá pisando no fio aqui, né? Vamos ver, ó. Mandei carregar de novo. Tá mesmo. Ó, se a gente não conseguir ver agora, vale a pena vocês assistirem esse filme, tá? Eu faço macacos novo. Eu quero um anúncio. Ah, tá carregando. Olha lá. Mas qual que é o objetivo? Eu não faço isso. Ele é macaco, né? Então, o macaco, ele não tem a inteligência que você tem. E aí você vai ver que ele joga, ele tira daqui. Você tem que tirar essa torre daqui para vir para cá, né? E com menor quantidade de movimentos. E ele tem uma super técnica. Você vai ver, ó, ele vai conseguir número 9? Sí, es la número 9. Se llama Ojos Brillantes. Tá espanhol ali, né? ¿Está viendo esto? Deve estar fazendo 9 movimentos e o perfeito é o 7. Então, ou seja, ele está mandando bem. Então, porque estão dando remédio para incentivar a inteligência do macaco. Ele está ruim de carregar. Eles estão dando remédio e depois se rebela e o macaco está ruim. Isso. Impresionante. César. Olha lá. ¿Cuántos movimientos fueron? 20. La marca perfecta es de 15. Doc, oiga, ¿qué le está dando? Dame ese video. E aí corre e tal, e aí começa o filme. Vale a pena assistir, tá? Vou parar aqui, porque não é o nosso objetivo, mas... Tem. Eu sou doido pelo Planeta dos Macacos, tá? E aí, olha só, se você voltar aqui um pouquinho, aproveitando que a gente está na sessão da tarde... Espera aí, deixa eu voltar mais um. Quero chegar na playlist. Ele resolveu ficar lento, minha gente. Ah, tá aqui, ó. Playlist. Sequências. Eu quero mostrar esse daqui para vocês. Então, é extremamente interessante, tá? Por que o Jaime não está fazendo isso na lousa normal? Porque aqui eu tô mostrando para vocês com filme, com animação, tá? Eu acho que enriquece bastante, tá? Como já estava gravado, eu falei, eu vou passar daqui. Vocês estão vendo? Pessoal de casa, tá vendo? Renzo, fala comigo. Me fala se vocês têm áudio também, a hora que começar aí, tá?
Se não rolar, aí eu te... Primeiro ano, tá? E assim, a gente... Vai, Jaime, diz aí. A gente falou de sequências, eu vi que vocês gostaram tanto na aula de semana passada, a gente começou aqui a falar sobre os coelhos, tudo, né? E que eu falei, eu vou desenvolver mais, tá? Então eu ia gravar bonitinho, eu vou gravar bonitinho, claro, mas vou gravar ao vivo. Então eu convidei o pessoal dos grupos, vamos ver quem que vai estar aí, fiquem livres para participar, para comentar, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, né? Avisa os amigos aí, divulga, lembra que tem... Tá. Fazendo merchan, né? Mas dá o desenho no corpo. Olha, é sequência de Fibonacci, tá? Um assunto que eu estou apaixonado. Essa aula é muito legal, tá, gente? Desde que eu comecei a dar aula aí, eu trabalho com esse assunto, tá? Então, olha só, a pergunta que os gregos faziam, né, era como é que você podia dividir um segmento. Então, a resposta, acho que mais básica é assim, dividir na metade. E eles falam, não, eu quero a maneira mais harmoniosa, tá? E aí você pode testar com outros pontos e você vai descobrir que esse carinha, esse ponto aqui, vai ser a maneira mais harmoniosa de dividir um segmento. E que a gente faz isso naturalmente, tá? Você vai ver a quantidade de coisas que tem aí na natureza ou na nossa vida que é dividir. Dividida desta forma, tá? Então, primeiro eu vou comentar de onde que vem isso, né? O que que acontece aqui, ó? Você vai ter, deixa eu pegar minha caneta, o AB por AC. O que que é o AB por AC? É a parte inteira, ó, a parte inteira pela parte maior, tá? E vai ser a mesma coisa que a parte maior pela parte menor, tá? Isso é a razão áurea, né? Então tem uma equivalência aí. Deixa eu escrever de verdade de outro jeito aqui, ó. O segmento AB pela parte maior é a mesma coisa que a parte maior pela parte menor. Você fala assim, mas o que tem isso a ver? Tá, deixa eu mostrar aqui só a mim. Se você pegar o teu rosto, né, ó, seu rosto inteiro e dividir pela parte maior, isso vai dar a mesma coisa que a parte maior pela parte menor. Isso funciona no seu rosto. Se você pegar 2 dentes seus, tá? A parte maior pela parte menor, isso vai acontecer. Se você pegar, não sei se dá para ver inteiro aqui, mas o seu braço, tá? O braço inteiro pela parte maior, vai ser a mesma coisa que a parte maior pela parte menor. Na sua mão, no seu dedo. Isso olha isso, um monte de mensagem chegando. Que barato. Deixa eu ver, vai que tá dando errado aqui. Milhões de mensagens aí, coisa engraçada. Peraí. Pessoa, você fala assim, você não tá gravando, Jaime? Só por isso que eu vou olhar. Não tem nada a ver comigo. Bom, olha só. Então, isso aparece na natureza. Aparece na boca, aparece um monte de coisa. Quando eu terminava de fazer essa aula, eu descobri que a gente tinha gravado de novo. Mentira. Vixe, quantas vezes? Grava, no passado, sei que a gente gravava a aula, eu terminava de gravar, né, eu ia mandar, ou então, você mandou a câmera errada. Parece coisas que o homem fez também, tá bom? Ó, então vamos continuar lá, deixa eu mostrar de novo aqui o PowerPoint. E aí, a gente chega aí no tal do segmento áureo. Então, aqui eu coloquei com letras, tá? Então, o X e o Y, né? O X mais Y, que é o tudo, pela parte maior, que é o X, vai ser a mesma coisa que esse X pelo Y. Eu vou fazer rápido aqui, porque isso não interessa tanto para a gente, tá? Eu multiplico em cruz, eu vou chegar numa equação, distribuo ali o Y, né? E eu quero resolver isso, eu posso resolver em X ou em Y. Ah, já.
Ó, eu vou mandar para vocês o link, porque não está rolando aqui, está lento. Tá? O que acontece com essa sequência, né? Então, vamos ficar nós aqui aparecendo. Ela aparece... Oi, Jair. Que é um racional que vale aproximadamente isso. 1,618,03, esses 3 pontinhos, quer dizer que ele continua... Tá? Bom. Veio em homenagem ao Fídias, então eu tenho aqui essas duas imagens, ó, em 480 a.C., tá? Tem a Palas Atenas aqui do Partenon, né? E os Zeus que ele fez, ele construiu, né? Então, a gente tem aqui em homenagem a ele. Bom, o Fibonacci que a gente falou na semana passada, então você já conhece aí a história. Você tem o Leonardo de Pisa, o nome dele, né? E o Fibonacci vem de filho do Bonachão, filho de um cara com grana, né? Ele fez, em 1200, mais ou menos, ele escreveu o primeiro livro que ele foi feito com os números nossos, tá? O número como a gente escreve, os números indo-arábicos. E nesse livro tinha um exercício que falava de coelhos. E é por isso que eu tenho coelho em casa, né? Que eu gosto de coelho. Mas nunca peguei para reproduzir aí, para ver o que acontece, tá? Então, Leonardo Pisano seria o nome dele, ó, ou Leonardo Bigolo, tá? Ó, 1202, ele fez esse livro, tá? E nesse livro tinha esse exercício aqui, ó. Um casal de coelhos são colocados em certo local. Se os coelhos demoram um mês para atingir a maturidade e produzem um novo casal a cada mês, a partir de então, quantos que vão ter depois de 12 meses? E os coelhos não morrem e também... O meu coelhinho tá com barulho, sabe que eu tô falando dele. Os coelhinhos não morrem e também não se misturam, assim, sabe? Opa, Rafa, legal. Assim, cada casalzinho vai ser o seu casal, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só. Eu vou ter um filhotinho, né? Eu coloquei nasce ali, mas ele chegou. Então, eu tenho um. Depois de um mês, ele vai crescer. E eles vão começar a se reproduzir. Tá? E aí, a cada mês, eu vou ter um casal novo aí. Então, vamos lá. Mais um mês. O que acontece? Eu tenho um novo casal de coelhinho que nasceu desse. Então, eu tenho agora 2 casais de coelhos. No próximo mês, o que vai acontecer? Esse casal que eu fiz de marrom aí, o maior, vai ter um novo casal. E o pequenininho vai crescer. Tá? Então, ó, aumentou um e eu tenho agora 3 casais. Próximo mês, a gente vai ter, ó, 2 casais novos, dois casais novos e o pequenininho vai crescer. Então, ó, apareceu mais 2, 2 e 3 aí, eu tenho 5 no total. Próximo mês, esses 3 que já são adultos vão ter casais novos, tá? E os pequenininhos vão crescer. Então, ó, vai aparecer mais 3 casais aí e aqueles caras cresceram. Então, ó, 5 mais 3 eu tenho 8. E a sequência de Fibonacci vai aparecendo. No próximo mês, repara o que acontece. Eu tenho que esses 5 vão gerar novos 5. Né? E os pequenininhos vão crescer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 5 nesse número, tá? Olha só, somando 5 aqui, a gente vai ter 13. E essa sequência eu consigo, então, descobrir, olha só, a partir do primeiro termo, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1. A partir do terceiro termo vai ser a soma dos 2 anteriores, ó. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Vamos descobrir até o 12º mês, ó. 8 mais 13 vai dar 21, depois 34, 55, 89, 144 casais de coelhos pulando da tua perna, assim, é assustador essa ideia, tá? Eu imagino que depois de um ano eu faria um churrasco aí de coelho, tá bom? Vamos lá, vamos mudar. Olha só, 233 foi o último termo que apareceu aí, né? Mas com 12 meses você teria 144. Bom, o que é interessante? Aonde que a sequência de Fibonacci e o número áureo, eles vão se relacionar, tá? Se você pegar esses números que estão aí, e você dividir o da frente pelo anterior, tá? Você vai ter que, a cada vez que você vai aumentando, esses números vão chegando mais próximo daquele número que eu coloquei no início da aula, que é o número áureo, tá bom? Então, ó, vamos fazer essa divisão aqui, olha só. Dividindo o número pelo seu antecessor, você vai ter a sequência de frações que cada vez chega mais perto do φ. Olha lá, coloquei aqui a sequência. E eu vou dividir pelo seu antecessor. Então, ó, 1 sobre 1 vai dar 1, depois ali vai dar 2, depois 1,5, depois já chega no 1,6, né? E à medida que você vai chegando, cada vez mais perto aí do irracional,
tá? Então, quanto maior for o seu número da sequência de Fibonacci, quando você divide pelo anterior, mais preciso vai ser esse resultado, tá? E isso é muito estudado, isso é muito legal. Bom, olha só, Eduardo Lucas, eu não sei se esse cara é o da Torre de Lucas da aula passada, mas bem provável que seja, viu? Eu posso verificar isso depois. Bom, o retângulo áureo, ele vai ser um retângulo que, se você pegar a parte maior, dividir pela parte menor, a base pela altura, no caso aqui, isso vai dar, deixa eu deixar o grande aqui, isso vai dar o número áureo, tá? Então, quer dizer, aqui atrás eu tenho uma luzinha, mas ela é praticamente quadrada, ela não está com as dimensões áureas. Ó, depois, se vocês quiserem, eu mando esse link, vocês assistirem sem a sofrimento da internet, viu? É bem interessante aí. Eu vou parar esse Jaime aqui, que ele tá chato. Eu fiz tudo errado. Tá muito ruim essa internet que não tá vindo, tá? Vocês estão me vendo aqui? Então, o que eu vou falar ali para frente é que tem esse retângulo. Esse retângulo, hoje, vocês usam bastante. Tá aqui o celular. Se você pegar essa medida e dividir por essa, vai dar aquele número áureo. Os gregos falavam que isso daqui é interessante, que é harmonioso, que dá vontade da gente gastar. Então, aí você pega, por exemplo, isso aqui, ó, tá? Então, o cartão de crédito, se você pegar essa medida e dividir por essa altura aqui, vai dar um número áureo. Se você pegar tipos de folhas de papel, a altura pela base, vai dar esse número. Né? E a partir disso, eu consigo fazer, por exemplo, a concha do mar. Ela vem aqui, ó, uma espiral. Essa espiral, ela sai a partir daquela sequência que eu contei para vocês. Tá? O girassol, a pinha, né? Todas essas espirais que tem bonitas na natureza, elas saem a partir dessa sequência. Tá bom? Então, nossa aula, acho que eu devo acabar já. Aqui eu vou tentar fazer um pouco de desenho para vocês. Olha só, se eu fizer aqui, olha que maluco. Se eu pegar um quadrado, tá? Então, ó, um quadrado, pequenininho, de lado 1, e colocar ao lado dele um quadrado igual a ele, de lado 1 também, você vai ter um mais um aqui que vai dar 2, tá? Se você juntar esses dois e fizer um novo quadrado, ó, tá aqui, você tem um retângulo áureo, que é o que eu estava falando. Se você pegar esse 2 mais 1 aqui, ó, vai dar 3. Né? 3 mais 1, 3 mais 1, não, 3 mais 2 vai dar 5. Depois você chega no 8. Tá? E essa sequência ela vai crescendo, seguindo esta relação, que é a sequência Fibonacci que eu falei para vocês. Tá bom? Olha só, eu estou sem a caneta aqui, eu vou tentar fazer no dedo esse desenho. Eu vou sofrer. Mas a espiral que eu falei, ela sai daqui, ó. Olha para o mundo do abacaxi, você vai ver isso. Olha para uma concha do mar, você vai ver isso. Então, muita coisa na natureza, ela cresce seguindo essa sequência. Eu posso aumentar. Tá? Então, assim, esse assunto sequências tem a ver com essas coisas têm a ver com o nosso corpo. A gente tem essa cara de ser humano porque a gente segue essa relação áurea. A galera que desenha sabe que para você fazer o desenho de um rosto, você vem aqui, ó o meu rosto que feio. Aqui eu estou sem a mesinha, tá? Você divide isso aqui em 3 pedaços. E aqui vai sair o olho. Ó, para deixar uma pessoa com cara. A pessoa que desenha faz uns rabiscos no meio. Porque ela é de simetria, né? Então, quando você faz esse rabisco no meio, você sabe que aqui você vai ter uma boca. Olha lá, aqui vai ter uma boca. Aqui você vai ter um nariguinho. Tá? Mas você trabalha com essa proporção.